Tá, então antes você fez sua faculdade de Direito, Foi. você chegou a advogar. Cheguei, advoguei por quase 10 anos. Caraca! Eu me formei em Direito e eu trabalhei num grande escritório aqui em São Paulo, fui sócia de um escritório bem legal, aliás, um beijo pra todo mundo do escritório. E são meus amigos, ainda trabalho com gente de lá. E advoguei por muito tempo, fiz o meu mestrado, comecei a dar aula, tudo ali, normal, sabe? Carreira na advocacia. Uhum. E aí chegou uma hora que eu sentia vontade de falar sobre os assuntos que eu considerava relevantes, mais ligados ao direito, em princípio, porque era o que eu fazia da minha vida. A sua família tem alguma coisa a ver com direito? Nada. Ninguém. E da onde veio o interesse, assim? Puxa, olha, eu acho que da vivência, da vida, assim. Se eu contando brevemente a história, eu sou filha de 2 trabalhadores, meu pai era contador, minha mãe é fonoaudióloga, meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Isso é uma coisa interessante, às vezes, porque eu tô aprendendo a lidar com rede social, né? Mas às vezes eu vejo as pessoas falando coisas tipo, porque ela é herdeira. E eu falo, gente, quando eu ganhei uma coluna na Folha, muita gente disse, o pai dela trabalhou no Estadão, ele era um grande jornalista e tal. Eu falei, meu pai foi vigia do Estadão. Tipo, eu não sei de onde vêm as coisas. E aí, a gente morava na periferia de São Paulo e tal. Estudei numa escola particular, estudei com bolsa a vida inteira. E eu acho que essa minha vida me fez começar a notar que o mundo era um lugar estranho. E eu explico pra vocês. Na minha família, eu era da parte eu tinha menos dinheiro. Então, as minhas primas estudavam na escola porque a pai delas podia pagar, elas podiam comprar as coisas que elas queriam e tal, e moravam numa área mais central da cidade. Eu morava lá na periferia, elas moravam numa casa, eu morava num apartamento de 50 metros quadrados. Então, eu era eu tinha menos acesso. Na escola, era a mesma coisa, eu era bolsista. Então, os meus amigos tinham roupas das marcas da época. Eu lembro que na época tinha muito aquela moda do moletom da Gap. Vocês lembram disso? E da Abercrombie também, não tinha Abercrombie acho que foi depois. Mas o da Gap, eu lembro que eles eram, nossa, azul e branco. E, gente, não, era uma coisa tão assim, eu queria tanto aquilo que eu lembro que a primeira vez que a minha mãe comprou pra mim, mudando de assunto, mas uma jaqueta da Polo, num Que Bazar. Vocês lembram do Que Bazar? Ainda existe. Mas, gente, era no Centro Têxtil, perto ali do CEAGESP. E eu lembro dela entrar no provador, porque tava assim, sei lá, 90% de desconto. E eu ficar tipo, meu Deus, eu vou ter. E eu só usava aquela jaqueta porque era a única que eu tinha. Então, e os meus amigos iam viajar nas férias e tal, e eu não podia. Então, essa era a minha realidade nesse lugar. Só que no bairro onde eu morava, eu era rica. Porque eu morava no prédio. Entendi. Então, desde muito cedo, isso me intrigava, isso me incomodava. Eu falava, como é possível que eu ocupe esses 2 lugares? Eu acho que eu fui criando esse interesse, e aí estudando na escola e tal. E eu entrei no direito, eu fui advogada criminalista, muito pelo interesse da criminologia. Então, eu queria entender como as coisas funcionavam, eu me preocupava muito com essa questão da desigualdade e tal. E aí me interessei pelo direito. Então, não tinha ninguém na minha família. As pessoas também me diziam, você fala bem, então acho que pode ser advogada. Eu prestei direito e jornalismo, mas acabei escolhendo direito. Você passou nos 2? E escolhi também porque eu achava que se eu, sei lá, me colocasse para me comunicar assim no jornalismo, eu sentia que eu não tinha maturidade ainda para lidar com o que a exposição seria. Eu estava certa, viu? Porque eu não teria. Entendi. Hoje, quando eu cheguei nesse mundo já mais velha, mais madura, eu percebi. Então, e aí eu fui pra faculdade, mas acho que como todo mundo vai pra faculdade, não sei se tão novinho a gente tem essa convicção de que é o que a gente vai fazer pra vida toda, sabe? Aonde você fez? No Mackenzie. Tá. Eu fui porque, era uma coisa que eu achava legal. No começo até eu lembro que as primeiras matérias, elas são muito distantes do que a gente acha que vai ser, estudar direito. E aí cogitei se era aquilo mesmo que eu queria e tal, mas depois eu me apaixonei. E aí sou uma apaixonada ainda, gosto muito da advocacia, gosto muito do direito.